Olá, pessoal. Boa tarde, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, para a nossa aula hoje, dia 4 de novembro de 2021, acerca do nosso direito das coisas. Hoje nós falaremos novamente, que a gente está falando do uso, fruição da propriedade, e hoje nós falaremos em relação ao usufruto, perfeito? Que, querendo ou não, é sim um dos principais, por que não, atributos em relação a esta disposição de fruição e gozo da propriedade, perfeito? Pois bem, então, sem mais delongas, vamos então falar sobre a ideia do usufruto. Gente, seguinte, começamos já apontando para vocês, o slide está abrindo, que o usufruto ele pode ser sim apontado como direito real de gozo ou fruição por excelência. Quando no começo da nossa disciplina nós levantamos aquele termo grude, querendo ou não, gozar ou fruir, usar ou utilizar, reivindicar ou buscar e dispor ou alienar, nós estávamos falando dos atributos em relação à propriedade. E aqui na ideia do usufruto, esses atributos eles não serão divididos, eles serão iguais, eles serão fracionados de forma perfeita e uniforme em relação aos atributos do domínio, perfeito? Então, o grude, querendo ou não, ele acaba sendo apontado em relação ao usufruto como direito real de gozo ou fruição por excelência, perfeito? Como nós fizemos na nossa divisão em relação à superfície, em relação à nossa aula de ontem de servidões, aqui também nós temos duas figuras. A primeira figura é o usufrutuário e a segunda figura é a do nu proprietário. O usufrutuário, como o próprio nome já diz, tem os atributos de usar ou utilizar e fruir ou gozar a coisa. Ou seja, quando a gente pega o grude, nós podemos identificar tanto os atributos de uso quanto aos atributos de gozo, perfeito? Então, é exatamente dentro dessa lição que nós temos a ideia, portanto, de fazer uma subdivisão do GU, ou seja, do gozar e do usar, beleza? E é nítido que esses atributos são os atributos diretos, que acaba formando o domínio útil da propriedade. Por sua vez, a ideia do no proprietário ele tem os atributos de reivindicar ou buscar, ou dispor ou alienar a coisa, ou seja, o RD do tal do grude, perfeito? Então, no proprietário, ele tem os atributos de reivindicar e dispor a coisa, beleza? E ele é assim chamado, né, de no proprietário porque justamente ele está despido dos atributos diretos, quais sejam o atributo de usar e o atributo de fruir. Então, na verdade, ele tem ali alguns atributos, mas são atributos mais indiretos, vamos dizer assim. Porque os atributos diretos, que é assim o uso e a fruição do bem, estarão depositados, vamos dizer assim, estarão dentro da utilização do usufrutuário e não do nu proprietário, beleza? Gente, do ponto de vista estrutural, o que a gente pode notar é que, de fato, o fracionamento no usufruto ele é perfeito e uniforme em relação aos atributos do domínio. Então, a gente pode pegar esse esquema a seguir e fazer uma verificação de como que isso funciona, assim, no ponto de vista ilustrativo. Então, o usufrutuário ele fica no atributo de gozar ou fruir e também com usar ou utilizar. Por sua vez, o no proprietário, ele tem o direito de reivindicar ou buscar e também de dispor ou alienar. Então, o usufrutuário fica lá com um atributo mais direto e o no proprietário fica mais com os atributos indiretos em relação a essa propriedade, perfeito? Dentro desse desenho, desse esquema que nós fizemos aqui, nós temos algumas perguntas que precisam ser postas e, ao mesmo tempo, também precisam ser respondidas para a gente entender a ideia do usufruto, tá? O usufruto é muito, muito comum, tá, gente? Então tem que prestar bastante atenção em relação a todas essas questões e todas as decorrências deste importantíssimo direito real, tá? Primeira coisa, o não proprietário pode locar o imóvel objeto de usufruto? Não. Somente o usufrutuário que tem um atributo de gozar ou fruir. Então, o no proprietário não pode locar o bem imóvel objeto do usufruto. Segunda pergunta, desculpa. O no proprietário pode usar a coisa? Não. Apenas o usufrutuário pode usar a coisa, como nós verificamos em relação ao atributo U, né, do grude. Então, somente o usufrutuário usa.
o nu proprietário não pode usar a coisa. Terceira pergunta, o usufrutuário pode vender o bem? Não, o usufrutuário não pode vender o bem. Quem pode vender o bem, quem pode alienar, quem pode dispor, é o nu proprietário, que tem o atributo da disposição. E mais outras duas perguntas, na verdade. Quem pode entrar com a ação reivindicatória da coisa do usufruto? Bem, aqui somente o nu proprietário dentro dessa estrutura ilustrativa que nós estamos mostrando para vocês, tá? Mas existem alguns julgados que reconhecem sim a legitimidade do usufrutuário para entrar com a ação petitória. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de 2014 do STJ, e eu gostaria de passar para vocês esse exemplo. Ó. Cinge-se a controvérsia a definir se o usufrutuário tem legitimidade barra interesse para propor ação petitória barra reivindicatória sobre o bem. O usufrutuário, na condição de possuidor direto do bem, pode valer-se das ações possessórias contra o possuidor indireto, ou seja, o não proprietário. E na condição de titular de um direito real limitado, que é o usufruto, também tem legitimidade barra interesse para a propositura de ações de caráter petitório, tal como a ação reivindicatória, contra o proprietário ou contra terceiros. Então, existem sim, dentro de alguns julgados, a possibilidade do usufrutuário ingressar com uma ação petitória ou, mais especificamente, uma ação reivindicatória, beleza? E agora sim, a nossa última pergunta é: quem pode ingressar com a ação possessória relativa ao bem? Bem, ambos, porque ambos são possuidores. Quando nós estudamos lá a ideia das ações possessórias, a gente falou que tanto o possuidor direto quanto o possuidor direto possuem legitimidade para ingressar com a ação. Então, o usufrutuário é possuidor direto e o no proprietário é o possuidor indireto. Então, ambos possuem legitimidade para ingressar com ações possessórias, como, por exemplo, uma reivindicação de posse, beleza? Avançando no estudo do Instituto, nós temos o artigo 1390, que coloca para nós que o usufruto pode recair sobre um ou mais bens móveis ou imóveis em um patrimônio inteiro ou parte dele, abrangendo no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, gente, aqui é basicamente o seguinte: o nosso usufruto ele pode ser parcial, ele pode cair tanto em relação a bens móveis quanto a bens imóveis, pode, enfim, ser no todo ou em parte, pode compreender os frutos e as utilidades, enfim, começando entre as partes, tá? Além disso, o usufruto de imóveis, né, quando não resultante de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de imóveis, beleza? Nós vamos verificar que as origens, né, as possibilidades de de origem do usufruto. Então, via de regra, o usufruto necessariamente será constituído a partir do momento que se faz o registro lá no cartório de imóveis, beleza? Então, de imediato, fica claro que o usufruto pode ter origem na convenção das partes, acordo de vontade, perfeito? Ou em uso capião. É muito raro a possibilidade de uso capião em relação ao usufruto. Por quê, gente? Porque a pessoa que possui o usufrutuário, na verdade, ela não necessariamente é detentora do ânimos de dono, ânimos domínio. Então, não corre, via de regra, prazo de prescrição aquisitiva para esta pessoa. Então, na prática, a situação mais comum de usufruto envolve a doação e que é chamado ali o doador, que transmite a propriedade mantendo para si a reserva do usufruto, que nós daremos o nome de usufruto dedúcto. Gente, aqui é o seguinte: existe, talvez seja uma forma mais, segunda forma mais clássica, vamos dizer assim, entre aspas, de um planejamento sucessório. Doação com reserva de usufruto. Na prática, como que isso funciona? Bem, basicamente, o que nós temos? Vamos imaginar, pai e mãe têm dois filhos. O pai falece, vai ter que fazer o inventário dele. Mãe viva, meieira, está fazendo o inventário, e ela é proprietária de 50% desse patrimônio amealhado em vida do pai junto com ela. Então ela tem 50%, o pai falecido tem 50%. Via de regra, os dois filhos serão herdeiros desses 50% do pai, perfeito? Porque os outros são da mãe. Ela é viva. Então a gente não faz o inventário dela, a gente só faz o inventário do pai. Feito o inventário do pai, a gente distribui 25% para o filho A e 25% para o filho B. Muita gente gosta de fazer no mesmo ato, ou pelo menos no mesmo momento, já a transmissão da propriedade para os filhos, no caso a mãe. Então, é muito comum fazer uma escritura pública de doação com reserva de usufruto, ou seja, ela permanece na propriedade enquanto viva estiver, mas quando ela falecer, já ocorre a transmissão automática para os filhos em relação a toda a propriedade, tá? Então, como eu coloquei para vocês lá,
dentro do GRUD, os usufrutuários, na verdade, ela fica como usufrutuária, mas os filhos, eles acabam não dispondo sobre o bem, né? Dispondo é ruim de falar, mas eles não são proprietários dentro da integralidade dos atributos da propriedade, porque o filho A e o filho B, eles não poderão usar, eles não, voltando aqui, né, eles não podem usar, eles não podem gozar ou fruir da coisa enquanto a mãe estiver viva, quando existe a doação com reserva de usufruto. Quando ela falece, eles fazem, né, o cancelamento do usufruto, e aí sim, todos os atributos da propriedade serão anexados em relação a ela, e aí sim, nós teremos a possibilidade do GRUD na forma completa. Isso não quer dizer que os filhos já não serão os proprietários dessa propriedade. Eles já se transformam em proprietários dessa propriedade a partir do momento em que ocorre a doação. Só que a mãe permanece no gozo e no uso desta propriedade em razão do usufruto. Para finalidade didática, quando se faz uma doação com reserva de usufruto, recolhe, aqui no estado do Paraná, 2% de imposto no ato da escritura pública e, posteriormente, quando, por exemplo, no falecimento, via de regra, da pessoa do usufrutuário, para dar baixa, recolhe os 2% remanescente, somando 4% do valor da propriedade. Lembrando, por que de 4%? Aplica-se, nesse caso, o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e doação, né? E doação. Nesse caso, como é uma doação, via de regra, 4%. Quando você doa com reserva de usufruto, cai para 2% no primeiro momento, mas você precisa complementar para fazer o registro do cancelamento do usufruto quando do falecimento desse doador, beleza? Avançando aqui para as nossas classificações. Vamos lá, então, gente. Quanto ao modo de instituição ou quanto à origem, existe o nosso usufruto legal, que decorre da lei, não da vontade das partes, sendo desnecessário o seu registro no registro de imóveis, tá? Então, por exemplo, o usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores, usufruto a favor do cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro. Então, assim, que decorre da própria lei, até citei os artigos aqui para vocês. Então, não precisa de convenção das partes. Já o usufruto voluntário convencional, nitidamente decorre do exercício da autonomia privada, vontade das partes, pode ter origem no testamento, pode ter origem no contrato, via de regra o contrato de doação com reserva de usufruto, tá? O usufruto voluntário, o usufruto convencional, ele decorre de contrato que admite uma subclassificação na lição do Flávio Augusto Monteiro de Barros, que eu estipulo para vocês. Primeiro, usufruto por alienação, em que o proprietário concede usufruto a terceiro e conserva a propriedade. E a segunda possibilidade de subclassificação é o usufruto por retenção ou deducto, como a gente estava comentando agora há pouco. Ou seja, o proprietário ele reserva para si o usufruto e transfere sua nua propriedade a um terceiro, que é o caso da mãe que ficou viúva e resolve doar a propriedade já para os filhos para já ocorrer a transmissão, tá? Ela continua ali como usufrutuária, mas ela transfere a nua propriedade, tranquilo? E terceira classificação em relação, desculpa, terceira possibilidade de classificação quanto ao modo de instituição ou quanto à origem, se dá através do usufruto misto, que é o decorrente do raro, né? Raro, da usucapião, tá? Então, se houver justo título e boa-fé, o prazo será de 10 anos, usucapião ordinária, via de regra, sem justo título ou boa-fé, usucapião extraordinária, no prazo de 15 anos, perfeito? Gente, aqui não existe nenhuma diferença em relação às regras da propriedade, tá? Diferente da ideia de servidão, que tem um prazo de 20 anos, que eu não sei de onde tiraram, e eu falei para vocês que tem enunciado do CJF, que fala que, na verdade, não são 20 anos, são 15 anos, aqui não existe a confusão. Usucapião de usufruto pode sim ocorrer a partir do 15º ano. E aqui é interessante, porque usufruto misto, porque pode sim existir um justo título. Então, pode existir um contrato, pode existir algo nesse sentido que estipulou o usufruto, e aí depois essa pessoa pode sim fazer o requerimento da usucapião, desde que preenchidos os requisitos da nossa usucapião, tá? E por fim, em relação ao modo de instituição à origem, usufruto judicial. Bem, usufruto judicial está previsto no artigo 867 até o artigo 869 do CPC, tá? Aqui eu coloquei algumas diferenças para vocês, mas basicamente, dentro do 867, o juiz ele pode ordenar a penhora de frutos ou rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa para o executado, tá?
Então, pode existir uma penhora dependendo da questão do princípio da menor onerosidade do executado, beleza? Sendo ordenada essa penhora de frutos e rendimentos, o juiz nomeará administrador e depositário que será investido de todos os poderes que concernem a administração do bem e a fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Portanto, em uma análise preliminar, constata-se que o usufruto judicial foi retirado do sistema legal brasileiro. Então, basicamente, não é um usufruto, mas mais uma questão de penhorabilidade dos bens, tá? Segunda classificação é quanto ao objeto em que recai. Nós temos a figura do usufruto próprio, do usufruto impróprio, ou quase usufruto. A primeira noção do usufruto próprio acaba recaindo sobre os bens infungíveis e inconsumíveis, porque o usufrutuário ele deve restituir os bens que recebeu, e no nosso usufruto impróprio ele recai sobre bens fungíveis e consumíveis, tá? Então, gente, basicamente no primeiro ele vai devolver da forma que ele recebeu. No segundo, em decorrência da forma, ele não vai poder devolver. Imagina, você está instituindo usufruto sobre determinado bem fungível de 2 meses, e aí daqui 5 anos você vai querer cobrar a restituição desse bem. Bem, não existe isso, tá? Então, o usufrutuário aqui, ele se torna proprietário da coisa, podendo inclusive aliená-la a terceiros ou consumi-la. Então, por razões óbvias, ao final do usufruto, deverá ser restituída o equivalente à coisa, e não a coisa propriamente dita, porque são bens fungíveis e consumíveis. Então, aqui a gente aplica a mesma regra do mútuo, previsto no artigo 1392, parágrafo 1º do Código Civil. Tá? Então, não sendo possível devolver coisa do mesmo gênero, da mesma espécie, cabe sim a restituição em pecúnia, em dinheiro. Perfeito? O usufruto próprio devolve da forma que recebeu, a mesma coisa. O usufruto impróprio, e se tratando de coisas de bens fungíveis, mesma espécie, não sendo possível dinheiro. Tá? Quanto à extensão, usufruto total ou pleno ou usufruto parcial ou restrito. O usufruto total ou pleno abrange todos os acessórios da coisa, todos os frutos, benfeitorias, etc. Tá? Já no usufruto parcial ou restrito, como nossa própria conceituação a gente já tinha, né, a possibilidade, dentro do artigo 1380 do Código Civil, o usufruto parcial ele tem sim seu conteúdo delimitado na instituição do próprio usufruto, podendo não abranger todos os acessórios da coisa objeto do instituto. Então, pode se estipular um usufruto parcial, que será visto por nós como algo restrito e não pleno, beleza? Quarta classificação e última, quanto à duração. Pode ser temporário, pode ser vitalício. O usufruto temporário se dá quando da instituição já se estabelece o seu prazo, evidentemente, tá? De duração. Se for usufrutuária pessoa jurídica, o termo máximo de duração será de 30 anos. Então, pessoa jurídica, só uma regra aqui que tem que tomar cuidado, tem uma limitação temporal dentro do Código Civil de 30 anos, perfeito? Já o usufruto vitalício, que é muito comum na doação com reserva de usufruto, vai ser estipulado a favor de uma pessoa natural, como eu comentei, não é possível estabelecer o usufruto vitalício para uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica limite-se a 30 anos, então é estipulado a favor de pessoa natural, sem previsão de prazo, sem termo final, e o usufruto é considerado vitalício e se extingue com a morte do usufrutuário. Então, aqui é um ponto. Deve-se atentar ao fato de que a morte no proprietário não é causa de extinção do usufruto, transmitindo-se tal qualidade aos seus herdeiros. O que a gente tem aqui, gente? Vamos imaginar. Voltando ao exemplo da mãe que está fazendo a doação com reserva de usufruto para os filhos. Basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte: enquanto ela estiver viva, ela fica no uso e no gozo, na fruição da propriedade. Perfeito? Isso só vai ser extinto quando? Quando ela falecer. Se o usufruto for vitalício, via de regra é o caso da doação com reserva de usufruto. Beleza? Sem segredo em relação a isso. Poderia surgir uma dúvida, mas, professor, e se um dos filhos morrer no proprietário? No proprietário, que pode alienar, pode dispor desse bem, o que vai acontecer? Vai existir ali uma transmissão dessa propriedade para os herdeiros dele. Ou seja, para os netos da avó que instituiu a doação com reserva de usufruto vitalício, perfeito? Então, no proprietário transmite em relação ao usufrutuário, não transmite, tá, gente?
acaba terminando, acaba sendo extinto a partir do momento da morte do usufrutuário, beleza? Em relação, avançando no tema, né, no artigo 1393, nós temos a seguinte frase: não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Gente, que é o seguinte. Bem, é possível a determinada pessoa ceder eventual bem usufrutuário em comodato, em locação. Então, ali pode ser feita uma transferência em relação ao título, tá? ao usufruto. Mas, via de regra, é algo que a gente vai até verificar no próximo slide, a ideia da inalienabilidade do usufruto, porque em relação à inalienabilidade do usufruto, a gente entende que ela é impenhorável. Tá? Então, o usufruto é impenhorável via de regra. Mas vai se admitir a penhora dos frutos que decorrem desse instituto. Né? Então, o STJ, dentro do informativo 443, ele reconheceu isso e acho interessante a gente verificar como que isso funciona na prática. Olha lá, 2010. Penhora, usufruto, imóvel, residência. O Tribunal ACO reconheceu a possibilidade da penhora do direito ao exercício de usufruto vitalício da hora recorrente. Porém, o usufruto é um direito real transitório, que concede ao seu titular o gozo de bem pertencente a terceiro durante certo tempo, sob certa condição ou vitaliciamente. O não proprietário do imóvel, por sua vez, exerce o domínio limitado da substância da coisa. Ou seja, gente, é o nosso desenho lá primeiro, sabe? O cara que não é dono, vamos dizer assim, fica lá dispondo, fica usando do bem, enquanto o que é dono de verdade, vamos dizer assim, ele não pode dispor, ele não pode usar, não pode gozar, não pode fruir da sua própria propriedade, porque existe o usufruto, beleza? Na redação do artigo 717 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, deduz-se que o direito de usufruto é inalienável, salvo quanto ao proprietário da coisa, que não existe tanta diferença, tá, gente, em relação ao Código Civil de 2002. Seu exercício, contudo, pode ser cedido a título oneroso ou gratuito, como a gente acabou de ver no artigo 1391, 3, desculpa. Resulta da jurisprudência admitir que os frutos decorrentes dessa cessão podem ser penhorados, desde que tenham expressão econômica imediata. No caso, o imóvel ocupado pela própria devedora, que nele reside, não produzindo qualquer fruto que possa ser penhorado. Assim, não é cabível a penhora do exercício do direito ao usufruto do imóvel ocupado pela recorrente por ausência de amparo legal. Logo, a turma deu provimento ao recurso. Então, aqui é um caso bem interessante do STJ barrando, vamos dizer assim, uma penhora do usufruto, porque não existia usufruto em relação, desculpa, não existia ali frutos em relação a este bem que estava com o usufruto estabelecido entre as partes, tá? É muito controvertido nesse artigo 1393 a seguinte dúvida que eu até coloquei para vocês aí no título do slide, né? É ainda possível que o usufrutuário ceda a propriedade, né, o domínio útil? É ainda possível que o usufrutuário ceda ao proprietário, desculpa, o domínio útil? É possível que essa pessoa que tem ali o uso, tenha a fruição desse bem, ceda ao no proprietário que não tem esses dois atributos da propriedade? Enfim, é complicado isso, né? Porque, na verdade, o usufruto ele acaba estabelecendo bem essas duas figuras do usufrutuário e do proprietário. Então, os direitos de usar e fruir de forma gratuita ou onerosa podem ser cedidas para o nosso novo proprietário? Duas correntes se abrem, tá? E a gente vai passar por essas duas correntes. Primeira corrente fala que está mantida a possibilidade de alienação do usufruto pelo usufrutuário ao no proprietário, hipótese de sua extinção por consolidação nos termos do artigo 1410, inciso 1º do Código Civil de 2002. Ricardo Aroni, Carlos Alberto W. Maluf, José Fernando Simão, Carlos Alberto Gonçalves, Flávio Augusto Monteiro de Barros e Marcos Aurélio Santana Viana entendem que, como esse 1393 fala que não se pode transferir o usufruto para alienação, mas o seu exercício pode ser desse por título gratuito ou oneroso, eles entendem que sim, por mais que seja uma relação entre o usufrutuário e o não proprietário, seria possível dar os dois atributos que o não proprietário não tem no momento quando institui o usufruto, ou seja, usar
e fruir, né, sobre o bem, gozar sobre o bem. Aqui, essa primeira corrente fala, não, é possível, só que daí vai existir uma extinção por consolidação, porque deixa de existir essa relação jurídica, tá? Por fim, nós temos uma segunda corrente que fala que não é admitida de forma absoluta a referida alienação, pois a intenção do legislador de 2002 foi a de retirar esta possibilidade do sistema. Então, não é possível que o usufrutuário transmita sua condição de forma onerosa, mesmo ao no proprietário, eis que o usufruto tem clara natureza personalíssima, intuito persona, né? E essa opinião é da professora Maria Helena Diniz, Caio Mário da Silva Pereira, Marcos Aurélio Bezerro de Mello, que a gente falou sobre ele quando tratávamos das superfícies, Johnny Figueiredo Alves e Mário Luiz Delgado e Flávio Tartucci. Parece que essa segunda corrente faz mais sentido, né? Mas aí é com vocês. O que eu preciso aqui é pontuar que existem as duas, e aí vocês decidem o que é melhor para vocês. Gente, em relação aos direitos do usufrutuário, que são vários, tá? Vários direitos, vários deveres, e a gente vai passar um por um, porque de fato a gente não pode deixar nenhuma dúvida em relação ao Instituto com vocês, beleza? Então vamos lá. Direitos do usufrutuário. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. Pense no esquema. Olhou aquele esquema? Vai dar para entender. Então, natureza do usufruto, aquele esqueminha, tá? Segundo direito, quando o usufruto recai em títulos de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber os frutos e cobrar as respectivas dívidas, o que, do mesmo modo, decorre da própria natureza do instituto, né, que é a própria cessão do crédito. Então, cobradas as dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Então, aqui a pessoa cede uma cédula de crédito para determinada pessoa, e é nítido que essa pessoa pode, sim, executar essa cédula de crédito, receber por essa cédula de crédito, mas como ela precisa devolver todos os atributos dessa propriedade ao novo proprietário em determinado momento, seja no vitalício, que é mais raro ser vitalício, né? Mas principalmente aqui, seja no âmbito do nosso usufruto por prazo, por tempo determinado, essa pessoa que detém esse título de crédito executa, recebe, mas ela tem que depositar esse dinheiro, porque vai querendo ou não, vai ter uma correção monetária no final, que é a devolução daquela espécie, nítido que aqui é possível convenção em sentido contrário, tá? Salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário tem direito aos frutos naturais, pendentes ali ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de produção desses frutos. Aqui é muito fácil de ilustrar. Então, vamos imaginar, ó, iniciado o usufruto de uma fazenda repleta de laranjeiras com laranjas, o usufrutuário terá direito a recolhê-las. Porém, os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono da coisa, que é o nosso no proprietário, também sem compensação das despesas, tá? Então, gente, aqui, na verdade, é o seguinte, tem que tomar cuidado quando começa. Você pode ser beneficiado bastante, mas basicamente, se você entra, tem uma série de laranjas nas laranjeiras, você vai receber esses frutos naturais. Só que se você estiver saindo do usufruto, extinguindo o usufruto, e estiver lá com um monte de laranjeiras, você não vai poder reclamar. Aqui se faz, aqui se paga, basicamente, tá? Além disso, norma aplicável à realidade rural ou agrária brasileira, artigo 1397 do Código Civil, que fala para nós que as crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quantas bastarem para inteirar as cabeças de gado existentes ao começar o usufruto. Gente, que é a ideia de compensação legal. Você precisa devolver a mesma quantidade. Então, se você consegue ter uma prole mais produtiva, algo nesse sentido, bom para o usufrutuário. Tranquilo? Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. Então, aqui os frutos civis, diferente dos frutos naturais, acabam aqui incorporando coisas distintas, tá? Exemplo, se o imóvel é locado pelo usufrutuário, os aluguéis colhidos durante o usufruto e os pendentes, por óbvio, lhe pertencem. Tranquilo? E por fim, em relação aos direitos, o usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário.
que é boa-fé, né, gente? Então, se o imóvel tiver destinação residencial, para que passe a ter uma finalidade empresarial na locação de terceiro, precisa de uma autorização do proprietário, sob pena de extinção do instituto, porque aqui ele está deixando de observar o motivo, né, o objeto do próprio usufruto. Então, aqui a questão, acho que boa-fé acaba ilustrando bem essa possibilidade aqui em relação aos direitos. Mas não são tudo, não é, nem tudo são flores. Nós temos direitos, mas também nós temos deveres do usufrutuário. Quais são esses deveres? Primeiro, o usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariará a sua custa, melhor dizendo, os bens que receber, determinando o estado em que se acham, e dará caução usufrutuária pessoal real, se essa for exigida pelo dono da coisa, tá? Ou seja, se não for, beleza. Por exemplo, numa doação com reserva de usufruto para seus filhos, você não vai exigir isso, por exemplo. Então, essa caução visa garantir a conservação e a entrega da coisa da forma que foi passada para o usufrutuário, tá? E essa caução é dispensada em relação ao doador que faz reserva de usufruto, como, por exemplo, o usufruto dedúcto, beleza? Além disso, dever, segundo dever, o usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto. Nesses casos, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, novamente, a entregar ao usufrutuário o rendimento deles, tá? Deduzidas as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz como remuneração do administrador. Então, se o cara não consegue bancar o usufrutuário, isso daí é transferido para o proprietário, e aí, querendo ou não, esse no proprietário vai ter ali umas despesas, nitidamente por uma questão de impossibilidade de enriquecimento ilícito, ele vai ter que passar a parte que é de direito do usufrutuário, mas existe, vamos dizer assim, a extinção desse usufruto também, tá? Terceiro dever, o usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto, gente, que interessante, ó. Não deverá indenizar as deteriorações que decorrerem do caso fortuito, evento totalmente previsível, ou força maior, que é o evento previsível, mas inevitável, como nós estudamos no semestre passado na responsabilidade civil, tá? Mas havendo culpa aqui, culpa lato sensu, tá? Seja culpa estrito sensu, imprudência, imperícia, negligência, mais aí sim, culpa lato sensu com elemento dolo, ou o exercício regular do direito, o usufrutuário terá que indenizar o proprietário. Isso pode ser tirado do artigo 1400 e dos dois dispositivos gerais da responsabilidade civil, 186, responsabilidade civil subjetiva, perfeito, e no 187, abuso de direito, do direito, tá? Quarto dever do usufrutuário. Nos termos do artigo 1403 do Código Civil, incumbe ao usufrutuário, 1, as despesas ordinárias de conservação dos bens do Estado em que os recebeu, e 2, as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Então, tais despesas são naturais da posse direta e do uso da coisa, devendo caber, por óbvio, ao usufrutuário. Então, você está na posse, paga o IPTU. Basicamente é isso, tá? Quinto dever, incumbe ao proprietário as reparações extraordinárias da coisa. Então, por exemplo, em relação à estrutura, aquelas benfeitorias, vamos dizer assim, úteis, necessárias, isso tudo acaba recaindo para o proprietário e não para o nosso usufrutuário, tá? Só que aqui tem um ponto interessante, ó. O usufrutuário pagará ao proprietário os juros do capital despendido com as reparações que forem necessárias à conservação ou aumentar o rendimento da coisa usufruída, tá? Então aqui, gente, é basicamente ideia de evitar enriquecimento ilícito, tá? Sexto dever, pelo dever de informação que decorrente da boa-fé objetiva, o usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos deste. Então, aqui é o dever de transparência, o dever de lealdade e, sobretudo, aqui, mais especificamente, o dever de informação que é, sim, decorrente da nossa boa-fé objetiva. Continuando. Se a coisa usufrutuária estiver segurada, incumbe ao usufrutuário pagar, durante o usufruto, as contribuições do seguro, que nós daremos nome de prêmio. Vocês já sabem também, nessa altura do campeonato, prêmio é o valor que você paga para ter o seguro, né? E a indenização é o valor que o seguro te paga caso seja necessário o pedido de aplicação do seguro, tá? Então, é considerado uma despesa que decorre do uso. Sendo uma despesa que decorre no uso, inclusive, fazendo uma analogia em relação ao tributo, essa despesa
é do usufrutuário, tá, gente? Mas, feito o seguro pelo usufrutuário, caberá ao proprietário o direito dele resultante contra o segurador, ou seja, o direito de receber a indenização. Eu vou imaginar, tá lá, o usufrutuário e o no proprietário, pegou fogo na propriedade. O usufrutuário vai ter o ônus de pagar o seguro. Só que, como você abalou a estrutura de uma propriedade que é do nosso querido no proprietário, o no proprietário que vai receber essa indenização, tá? Em qualquer hipótese, o direito do usufrutuário fica subrogado no valor da indenização do seguro, hipótese de subrogação legal, perfeito? Então, se der algum chabu lá, pegar fogo na propriedade, quem vai receber a indenização é o no proprietário e não o usufrutuário, apesar do nosso querido usufrutuário ser o responsável pelo pagamento do seguro. Avançando. Se o imóvel sujeito ao usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo. Além disso, o usufruto não será restabelecido se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Porém, se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, haverá restabelecimento do usufruto. Beleza? E por fim, em relação aos deveres do usufrutuário, se a coisa objeto de usufruto for desapropriada, a indenização novamente ficará subrogada ao ônus do usufruto, tá? Então, em lugar do prédio, esses valores serão do usufrutuário, enquanto supostamente vigente o instituto. Então, fez uma desapropriação. Vamos imaginar que o proveito do usufrutuário fosse X. Então, indeniza o usufrutuário no X, mas o restante passa para o nu proprietário, beleza? Gente, um aspecto importante. Sempre, sempre, sempre é preciso, quando nós estudarmos a extinção do usufruto, previsto no artigo 1410, é que precisa fazer o registro do cancelamento do usufruto no cartório de registro imobiliário, tá? Então, sempre quando extinto o usufruto, tem que fazer o registro no cartório de registro de imóveis, beleza? Falando das possibilidades, né? Primeira possibilidade, extinção do usufruto pela renúncia do usufrutuário, que deve ser feito por escritura pública quando se tratar de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Aqui é a mesma situação da compra e venda, em decorrência, portanto, do valor, tá? Segunda possibilidade de extinção do usufruto, mas aí por morte do usufrutuário, no caso, por exemplo, de usufruto vitalício. Então, a morte do no proprietário, como a gente verificou, né, não gera extinção do usufruto, mas a morte do usufrutuário, sim, gera extinção do usufruto, tá? Então, se a mãe falece, extingue o usufruto em relação a ela. Se um dos filhos da mãe falece, não extingue o usufruto, a propriedade em relação a ele, isso é transmitido para os seus herdeiros. Terceira possibilidade, extinção do usufruto pelo termo final de sua duração. Então, se tiver um termo determinado, acabou o usufruto e ponto final. Só fazer o cancelamento no registro de imóveis. Extinção da pessoa jurídica, gente, 30 anos. Então, pode ter a possibilidade de 30 anos, que nós já falamos também. Extinção do usufruto pela cessação do motivo que se origine. Então, coloca aqui, por exemplo, trazido pela professora Maria Helena Diniz, que coloca o usufruto a favor do pai sobre os bens do filho menor, que está sob o poder familiar, e havendo a extinção do usufruto, o que se dá com a maioridade do filho, o direito real perde a sua razão de ser. E, além disso, também existe uma outra hipótese, que é o usufruto instituído para o fim de tutela da moradia de determinada pessoa. Então, tendo desaparecido a necessidade em relação à tutela da moradia, pelo fato de a pessoa, por exemplo, ter recebido um imóvel de uma doação, ter comprado algum imóvel, algo nesse sentido, cai também o usufruto. Extinção do usufruto pela destruição da coisa, como a gente estudou agora. Extinção pela consolidação, presente quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de usufrutuário e proprietário. Ou seja, pai do imóvel ao filho, com reserva de usufruto, com o falecimento do pai, o filho, seu único sucessor, consolida-se na propriedade plena em seu nome. Tá, gente? Então, não tem nenhum segredo. E a extinção por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa de arruinar os bens, né? Então, gente, aqui é nítido. Se você tem que conservar como se eu fosse também. Então, se não conservar, está perdendo também a razão de existir do instituto e pode ocorrer extinção sim, tá? E além disso, tem a possibilidade da extinção pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. Então, aqui nós temos o enunciado do CJF, que é o 252, que é bem interessante, fala para nós que a extinção do usufruto pelo não uso de que trata esse dispositivo, independente do prazo previsto no artigo tal, operando-se imediatamente. Então, tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do Instituto. Então, gente, função social perpassa todos os direitos reais. E aqui não será diferente.
Então, instituído o usufruto e não cumprida a função social, extingue-se este instituto, beleza? Então, bem interessante essa possibilidade. Gente, esse é o nosso usufruto, tá? É algo que, querendo ou não, apresenta assim, um grau de aplicabilidade muito grande. Então, espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao tema, em relação a qualquer questão, por favor, me mandem, tá? A gente pode discutir um pouco mais em relação ao usufruto. E na aula que vem nós falamos do uso em relação à habitação e finalizamos todos esses direitos reais de gozo e fruição do bem. Espero que tenha sido proveitosa. Até mais, gente. Obrigado.